Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Tribunal Cível de Lisboa decidiu impedir a candidatura de Fernando Seara à Câmara Municipal de Lisboa. A decisão surge na sequência de uma providência cautelar apresentada pelo movimento cívico Revolução Branca. O mesmo movimento apresentou outras 7 providências cautelares noutros concelhos. Um desses casos é o de Luís Filipe Menezes, autarca de Gaia e também candidato à Câmara do Porto, e que hoje esteve no mercado do Bolhão para apresentar o seu projeto para a requalificação do mercado do Bolhão e diz desconhecer a decisão sobre o Fernando Seara. Consigo? Não sei nada. Foi considerada ilegal a candidatura de Fernando Seara. Não sei nada. Luís, vamos a... Tribunal. E decorreu hoje a primeira reunião entre o Sindicato da Função Pública e o Governo, onde foram discutidas as rescisões na função pública. Os trabalhadores menos qualificados e com salários mais baixos vão ser os mais afetados, mas ainda existem muitos pontos do plano a serem esclarecidos. O Primeiro-Ministro adiantou que as rescisões vão atingir, em primeiro lugar, as categorias da base da pirâmide, ou seja, os menos qualificados, onde se encontram os trabalhadores com menores salários. O grande objetivo é cortar 500 milhões de euros na despesa do Estado de forma permanente. O secretário de Estado adjunto, Carlos Moedas, admite que este foi o compromisso com a Troika e parte dele vai ser obtido com o Programa de Rescisões Amigáveis, lançado na administração pública. O Governo pretende também fazer alterações ao Código do Trabalho, sistematizando a legislação sobre os vínculos de emprego público num diploma único. Contudo, as organizações sindicais avisaram o secretário de Estado da Administração Pública, Hélder Rosalino, de que não vão aceitar que o Executivo aproveite a sistematização para fazer alterações, como, por exemplo, em horários ou férias. Segundo o chefe de governo, o que ainda não se sabe é quanto é que o Estado vai pagar pelas indemnizações para acompanhar o mercado. Em cima da mesa de negociações esteve também em análise a comparação dos salários praticados nos setores públicos e privados, onde se pode observar que quem trabalha na função pública ganha menos do que se estivesse no setor privado. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Os líderes distritais do PS e do PST Porto, José Luís Carneiro e Virgílio Macedo, respectivamente, contestaram em pleno debate no Hotel do Porto a decisão do Primeiro-Ministro de promover um concurso público para nomear o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Norte. José Carneiro admite que esta solução é um erro fatal, uma vez que o lugar de presidente da CCDR Norte não pode ser visto como um cargo qualquer da função pública. Por sua vez, Virgílio Macedo critica o facto de ainda não ter sido indicado um líder da CCDR Norte após um mês da morte do presidente, ficando a definição do plano de ação regional nas mãos de um presidente em exercício e não efetivo. O líder do PST mostrou ainda estar de acordo com José Luís Carneiro, declarando que não vê mal algum na nomeação por parte da administração central. Virgílio Macedo admite compreender a boa intenção de Passos Coelho, contudo assume a dificuldade em fazer-se um concurso em menos de 5 meses e teme a existência de questões importantes para a região que tenham de ser discutidas por quem não está legitimado para o fazer. Em causa encontra-se ainda a estratégia para os próximos fundos comunitários. A Câmara do Porto decidiu ontem proporcionar contactos com o objetivo de proteger e reativar o Cinema Batalha como Casa do Cinema. Neste projeto está envolvido o cineasta Manuel de Oliveira para um monumento de interesse público abandonado desde 2011. O Executivo Camarário aprovou a ideia dos socialistas em fazer uma abordagem junto de Manuel de Oliveira para o seu envolvimento na criação da instituição Casa do Cinema. O documento refere ainda que a autarquia estabeleça cooperação com o Teatro Nacional de São João e se empenhe na institucionalização de um centro documental de tudo o que tenha a ver com a história do cinema. Contudo, o presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, mostrou-se há algumas reticências, uma vez que os objetivos pretendidos, no momento, já tinham sido tentados anteriormente, mas nunca realizados. Luís Filipe Menezes, numa visita à empresa Hiperplano, disse que está a ser criada uma instituição financeira nova, cuja determinação poderá ser o chamado Banco de Fomento.
O candidato do PST à Câmara do Porto apelou ao Governo para que o Banco de Fomento em Estudo fique sediado no Porto, defendendo que esta é uma altura de corrigir erros do passado. Luís Filipe Menezes visa que no Porto há quadros técnicos qualificadíssimos na área de gestão e na área de gestão do sistema financeiro para poder liderar uma instituição como essa. As antigas instalações do Banco de Portugal, na Avenida dos Aliados, é a possível localização da sede, visto que estas instalações estão praticamente abandonadas. Entram hoje em vigor as novas regras da Câmara do Porto para disciplinar a movida na Baixa. Os bares da cidade do Porto já estão a começar a cumprir os horários, revelou o vereador da fiscalização da autarquia. Face às queixas de ruído, de estacionamento indevido e de venda de bebidas alcoólicas em vasilhame de vidro, António Sousa Lemos frisou que haverá muitas situações para tentar minimizar, mas tem evoluído positivamente. No fim de janeiro, este tipo de comércio foi proibido na nova versão do Código Regulamentar do município, mas o vereador notou que só hoje é que entram em vigor as novas regras. Belmiro de Azevedo disse esta semana que sem mão de obra barata não há emprego para ninguém. O presidente do Conselho de Administração da SONAI falou no 7º aniversário do Clube dos Pensadores em Vila Nova de Gaia. Belmiro de Azevedo falou então e deu declarações polémicas no 7º aniversário do Clube dos Pensadores. Continuar e por duas razões. E é preciso também acabar com esse mito. A economia só pode pagar salários que decorram, que tenham uma certa ligação com a produtividade. Se tiver vantagens comparativas, por exemplo, digo isso com muita insistência, de que pães e frutas e legumes, por exemplo, temos quase tudo de borla. Temos mão de obra barata, não é de borla, mas é barata. Isso, mas não se deve ter economia baseada em mão de obra barata. Eu não sei por que não. Porque se não for a mão de obra barata, não há emprego para ninguém. Portanto, de facto, é uma vantagem comparativa. Por caso contrário, se a gente quer concorrer com competência que tem muito maior produtividade, é impossível pagar os salários de alta produtividade a trabalhadores com baixa produtividade. A Câmara de Matosinhos apresentou o plano de intervenção global no sistema semafórico do concelho. O cruzamento de Brito Capelo com a Rua Sousa Aroso são as primeiras ruas a receber o equipamento. O novo sistema que vai permitir à autarquia saber em tempo real as avarias dos semáforos. À chegada eram algumas as dúvidas sobre um cruzamento que já deu muito o que falar. Há algum tempo que os semáforos neste local, no cruzamento de Brito Capelo com a Rua Sousa Aroso, deixaram de funcionar. Apesar das muitas intervenções da autarquia, a verdade é que desde o ano passado que constantemente avariavam. Segundo a autarquia, o problema era mesmo da instalação já ser antiga. O sistema que aqui estava, que tem uns anos, mostrou que já não é fiável, portanto que não faz sentido, porque era um sistema que usa o báculo, portanto o báculo e o báculo, por causa de, sobretudo, estarmos aqui numa zona que tem, obviamente é mais exposta, costuma ter muitos problemas e, portanto, o que nós ficamos cansados também nós de tantas avarias neste sistema e, portanto, decidimos alterá-lo. Agora vão ser alvo de uma intervenção integrada numa obra muito mais vasta, que será no novo plano de intervenção global no sistema semafórico do concelho. Um plano que tem previsto um novo sistema que vai permitir à autarquia saber, em tempo real, quando um semáforo avaria. Vai deixar de ter báculos, isto é, vai deixar de ter aquelas peças que sistematicamente passam a vida a avariar e que são objeto de sistemáticas intervenções, e vamos colocar um outro sistema que deixa de ter qualquer... é muito mais fiável e, além disso, vamos fazer uma outra coisa que eu entendi que era extremamente necessário, fazer um investimento relativamente a um sistema que nos permita detectar em tempo real qualquer avaria em qualquer semáforo, em qualquer sítio do concelho. No início deste plano de intervenção vão apenas sofrer obras os casos mais graves identificados pela autarquia de Matosinhos. Nós temos neste momento
um montante global anual para este tipo de semáforos de cerca de 200 mil euros. É o que a cidade precisa, ou o Conselho precisa, para manter o seu sistema em bom funcionamento. Está contratado, sempre esteve contratado. Agora, o ponto é que nós vamos intervir especificamente nos 3 ou 4 pontos que, pela sua natureza, provocam normalmente problemas. O cruzamento da Rua Brito Capelo com a Rua Aroso vai agora ter um novo sistema de semáforos que estarão concluídos no prazo de 15 dias. E ficamos agora com um comentário no Jornal Regional, como já é habitual. Hoje tem comigo César Oliveira. César. Boa noite, Helena. Boa noite, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com a decisão do Tribunal Cível de Lisboa, que decidiu impedir a candidatura de Fernando Seara à Câmara Municipal de Lisboa. Isto poderá ser uma reviravolta nos já candidatos às autárquicas de 2013? Naturalmente que poderá, Helena, mas isto é realmente uma baralhada que era perfeitamente escusável. Que eu tenho afirmado já noutros fóruns, que defendia sempre, tenho defendido que a Assembleia da República deveria ter tomado uma iniciativa de ela própria clarificar a lei. Quando a Assembleia da República cria essa mesma própria lei, quando há algumas dúvidas, devia ser esse órgão próprio clarificar. E, naturalmente, com a participação da ser representante da Assembleia, com a determinação da ser representante da Assembleia, de todos os grupos parlamentares e até, se quisermos, ser Presidente da República. Eu penso que é uma matéria de tal forma relevante que mereceria a intervenção destes 3 agentes políticos com determinação. É evidente com esta decisão do Tribunal Cível de Lisboa, que poderá vir a acontecer nos outros tribunais cíveis ou não, que aí, se acontecer, pronto, se é uma situação que os órgãos próprios também têm legitimidade para contestar, mas se for uma posição transversal a todos os tribunais, pronto, é uma situação. Agora, imagino que acontece em Lisboa termos esta posição, por exemplo, na Amadora termos outra posição, em Faro ter outra posição, é uma baralhada que eu acho que não é nada benéfico para a democracia e, de uma forma especial, se quisermos, para o poder local. O poder local não pode estar sujeito a este tipo de confusões, não é? E de interpretações que, na minha opinião, são negativas. E eu lamento, porque, naturalmente, eu sou daqueles que penso que a limitação de mandatos é útil, sim senhor, acho que é interessante no mesmo território, até para permitir e possibilitar alternâncias de poder nesses mesmos territórios, mas acho que não é legítimo impedir um cidadão de continuar a poder prestar um serviço às causas públicas, nomeadamente às autarquias locais. Aliás, é precisamente o que considera o juiz. Considera que a candidatura de Fernando Seabra, que já cumpriu 3 mandatos consecutivos, viola a lei da limitação de mandatos. Mas, de facto, esta lei não está clarificada. Portanto, o que é que está aqui a falhar? Está a falhar, Helena, que é exatamente a interpretação e o debate da lei na Assembleia da República. Se é a Assembleia da República que publica e que discute a lei, e vários partidos, os partidos com assento na Assembleia da República, nomeadamente a ser a Presidente e o Sr. Presidente da República, e eu vou mais longe, até o Sr. Presidente da República, deviam ter uma intervenção mais ativa para que houvesse essa clarificação. Porque, na verdade, se um juiz tem a possibilidade de interpretar naquilo que é a sua própria ótica. Isso, quando se põe, não é ao nível do Tribunal Constitucional, é ao nível do Tribunal Cível de cada comarca, a confusão aumenta. E, naturalmente, que é imperativo, na minha opinião, é imperativo que seja a Assembleia da República a clarificar essa situação. E tem ainda tempo para o fazer. Acha que ainda há tempo? Eu acho que ainda há tempo. Porque é que se arrepia caminho noutras matérias, não se há de arrepiar caminho nesta matéria. Clarificando uma situação que está perfeitamente é patente, que vai ser de grande confusão. Eu acho que era um bom serviço que faziam à democracia. Esta foi, de facto, a primeira decisão. Restam mais 7.
Restam mais 7, se quisermos falar em termos do PSD, mas também neste momento já há pelo menos 3 candidaturas da CDU. Do PSD, mas já neste momento mais 3 candidaturas seguras da CDU, onde acontece a mesma situação, portanto, e outras se calhar se seguirão, não é? Nomeadamente os 2 partidos que já assumiram que a interpretação da lei é assim. Agora, eu acho que todos os partidos na Assembleia da República são responsáveis, deviam ser eles e não deixar ficar para as proximidades da apresentação de listas, onde depois as alternativas são diferentes, são motivadoras de alternativas que não são as melhores para o povo, para as comunidades. Acho que isto é uma coisa preocupante e devia-se ter muito em conta essa situação. Portanto, estamos bem a tempo e é um momento certo, se calhar não é certo, é já tardio, mas ainda haveríamos a tempo de realmente corrigir este percurso. Uma das questões que agora se levanta, depois então de termos ficado a saber desta decisão hoje, é de facto o que irá acontecer também no Porto, a decisão que será tomada no Porto. Uma vez que também já é conhecido o candidato. A decisão, aliás, o que se sabe do Porto é que a candidatura do Dr. Luís Filipe Menezes já fez realmente a resposta à providência cautelar apresentada por esse movimento. Bem, está neste momento, os tribunais estão a analisar as posições de uma e de outra parte, mas se quisermos, lá está, se não acontecer no Porto ou não acontecer na Amadora, uma coisa como aconteceu em Lisboa, aumenta a confusão. Poderá ir ao Tribunal Constitucional? Quer dizer, eu não sei qual é agora a instância, o recurso é para o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional deveria, na minha opinião, acho que não devia ser, volto a insistir, deveria ser o palco da Assembleia da República que deviam ter essa responsabilidade, deviam ter, inequivocamente. E, portanto, isso acabava, matava o problema. E eu penso até para os tribunais, para os juízes, era uma situação muito mais acertada para eles próprios, que, enfim, a Assembleia da República é que promulga a lei e é que consegue. Era uma dúvida que já existia há muito tempo. E é que constrói a lei, não é? Portanto, eu acho que é lamentável isto tudo, até porque já há algum tempo que candidaturas e projetos para grandes cidades, como disse bem, Lisboa e da cidade do Porto, estão no terreno e isto prejudica claramente as melhores soluções para uma cidade. E podem trazer grandes reviravoltas. Pode trazer reviravoltas e fragiliza os projetos. Fragiliza, digamos, as alternativas podem ser mais frágeis, e serão com certeza mais frágeis que as atuais, e portanto eu acho que prejudica as comunidades. Na minha opinião, prejudica as comunidades. Portanto, acho lamentável toda esta confusão que eu acho que era escusável e que eu já há algum tempo que alertava para isso, que não se deixe, os partidos tenham a responsabilidade para não deixar para os últimos dias da apresentação formal das candidaturas no Tribunal toda esta discussão, porque já mesmo em março ainda falta algum tempo, ainda falta mais 3 meses, cerca de 3 meses para a apresentação das candidaturas. Mas o tempo já começa a escassear. Já começa a escassear e há muitos passos que foram dados e acho que é. Porque neste caso específico terá que se encontrar um novo candidato. Se não recorrer, terá que se encontrar um novo candidato. Terá um novo candidato. Que, aliás, nem as próprias listas estão apresentadas, se estivessem apresentadas, naturalmente a lei diz que é o número 2 que assume a posição de número 1. Mas as listas não, tem que se reformular todo o processo que decorre nos partidos políticos, de escolha de novos candidatos, a ratificação das conselhias, das distritais, da nacional. É um conjunto de órgãos que tem que se pronunciar sobre esta matéria, estratégias que têm que se alinharem e que, naturalmente, os timings começam a ser curtos. Muito bem. Passamos então agora ao nosso segundo tema, então apenas salientar que a decisão do Tribunal Cível de Lisboa surge na sequência de uma providência cautelar apresentada pelo Movimento Cívico Revolução Branca. E precisamente também hoje Rui Moreira apresenta a sua candidatura como independente à Câmara do Porto. Isto de alguma forma vem baralhar as contas do PS e do PST. Bom, eu acho que se o Dr. Rui Moreira soubesse que havia esta decisão do Tribunal Cível de Lisboa, se calhar teria protelado um pouco esta anúncio da sua candidatura, porque eu acho que tudo isto vai baralhar muito todos os dados, não é? É uma candidatura independente,
tem toda a legitimidade para o fazer. A personalidade em si conhece a cidade, conhece as dificuldades, conhece as virtualidades, conhece aquilo que é possível fazer numa cidade, portanto tem toda essa legitimidade para apresentar a sua candidatura. Mas com estes dados que ainda estão tão baralhados, se calhar a população e com a decisão também de hoje, fica aqui agora um pouco também na encruzilhada. O que é que vai acontecer? Há alianças, não há alianças? Apoios. Que tipo de aliança? Apoios? Não há apoios? É um dado de uma confusional que é impressionante. Enfim, é mais um dado a juntar a toda esta complicação, não é? Esta candidatura de Rui Moreira já há algum tempo que vinha a ser falada, no entanto, Rui Moreira sempre disse que só se iria candidatar se de facto tivesse certezas. Acredita que neste momento pode haver certezas? Olha, aliás, ele sempre disse, já há algum tempo, e tem sido coerente, que apresentaria a sua candidatura em março. Escolheu esta data, 20 de março, uma data nem é fim, nem a princípio, é mais do meio do mês, escolheu, com legitimidade, escolheu essa data, disse que ia tentar saber se tinha condições. Se decidiu apresentar é porque tem essas condições de alguma forma políticas, da sociedade civil, nomeadamente algumas condições financeiras que é necessário nesta matéria. Se decidiu apresentar é porque tem essas condições. Portanto, é uma alternativa, mais uma alternativa que se apresenta ao povo do Porto para a melhor escolha para uma cidade, não é? Embora saibamos perfeitamente que as candidaturas alicerçadas nas forças políticas partidárias são mais consistentes e têm, digamos, mais probabilidades de êxito, não é? Que o Dr. Rui Moreira entendeu assim, e ele entende que é assim que faz o melhor serviço à cidade. Nada a criticar, bem pelo contrário. Eu, como cidadão, não sou cidadão do Porto, mas como cidadão do país, entendo que os cidadãos que estão disponíveis para servir a comunidade, acho que se devem merecer uma palavra de apreço da nossa parte. Muito se falou na proximidade com o Rui Rio. Acha que, de facto, Rui Moreira terá aqui um apoio do atual Presidente da Câmara do Porto? Está subjacente, isto não é absolutamente garantido, não sei o que é que vai acontecer, se vai haver algum sinal sobre essa matéria, mas tem estado subjacente que o Dr. Rui Rio, que é uma pessoa próxima, aliás, o Dr. Rui Moreira é próximo do Dr. Rui Rio, tem sido até colaborador dele, digamos, por outras situações de estratégia política ou eleitoral, se calhar talvez seja essa a melhor solução para o Dr. Rui Rio, que também tem essa legitimidade para o fazer, embora não como militante de um partido que é, isso aí acho que se isso acontecer é preciso também ter, na minha opinião, alguma ética nesta matéria, mas eu aponta para que, de facto, ele tenha o apoio do Dr. Rui Rio. Tem sido público, não tem sido desmentido, e eu acho que isso é o que vai acontecer. Acha que mais tarde ou mais cedo surgirá esse apoio, no momento certo? Eu penso que sim, até porque já foram feitas muitas afirmações, quer do Dr. Rui Rio, quer de pessoas próximas do Dr. Rui Rio, e eu acho que perante esta apresentação desta candidatura do Rui Moreira, que o Dr. Rui Rio terá, na minha perspectiva, volto a repetir, eticamente que seria mais correto como cidadão e, portanto, e não como militante de um partido, não é? Que ainda é do PSD, mas acho que é o que vai acontecer. A verdade é que assistimos no dia 1 de fevereiro à criação do movimento Dar o Porto ao Manifesto, um movimento de apoio então à candidatura de Rui Moreira, uma iniciativa apoiada por 160 personalidades da cidade. Tem expressão. Tem já alguma expressão, até porque não é o número, mas são 160 personalidades. De várias elites? Eu até admito que nem pertencessem a elites, mas são 160 pessoas que se disponibilizaram para construir um documento, ou para, de alguma forma, formar um documento, ou para avalizar o documento. E isso é que vale muito, não é?
Poderiam ser 1.600, mas foram 160. E, portanto, é um documento de reflexão, é um documento que se põe à apreciação do povo. Portanto, acho que é uma atitude que considero louvável, da mesma maneira que as outras candidaturas estão a preparar os seus programas de uma forma pormenorizada e muito bem, com aquilo que pretendiam ver realizado para a cidade. Muito bem, só para terminarmos este tema... Eu gostava de falar só uma questão pequena, que era o seguinte: eu gostava de louvar, sei que na próxima sexta-feira vai acontecer a inauguração formal de 2 embarcações que vão operar, mais 2 embarcações de uma empresa sediada aqui no norte do país, pertence então ao Semar Ferreira, como todos sabem, que vai pôr mais 2 embarcações ao serviço do turismo de Portugal, e nomeadamente do turismo no Douro, no nosso Rio Douro. Portanto, eu acho que é uma atitude e é uma determinação do empresário que merece o apreço, deverá merecer o apreço de todo o povo, e nomeadamente dos responsáveis por essa sua determinação, e um aplauso, e que tenha muitas felicidades nesse novo desafio que vai beneficiar claramente e diretamente Portugal e a nossa economia. Muito bem. Terminamos então o tema da candidatura de Rui Moreira e não poderíamos deixar de falar hoje no Dia Internacional da Felicidade. É o primeiro ano em que se comemora esta data. Os portugueses não têm grandes motivos para sorrir, mas mesmo assim é preciso que sejam felizes. Olha, a maior felicidade que eu considero é nós todos os dias verificarmos que podemos fazer alguma coisa mais por o outro, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos e também pelo nosso próximo. Cada dia em que se preocupa, cada um de nós se preocupa com as pessoas mais desfavorecidas e que vemos alguma alegria expressa nessa mesma pessoa, nesse mesmo cidadão, é a maior alegria que nós podemos ter. E eu gostava de dizer que, apesar de haver algumas insuficiências, o povo português tem demonstrado o grande sentido de solidariedade para com o seu próximo. Vejo cada vez mais gente, um cidadão comum, cidadão anónimo, a ajudar o seu próximo, com alimentos, com vestuário, com até carinho e proximidade. Portanto, isso são momentos, é a maior felicidade que podem dar a um cidadão. Muito bem, terminamos também nós este comentário neste Dia Internacional da Felicidade. César, voltamos a ver-nos para a semana. Obrigada. Boa noite, Helena. E é precisamente então a peça que vamos ver, uma ideia que partiu de uma campanha diplomática num pequeno reino budista, no Butão, localizado nos Himalaias, que adota como estatística oficial a felicidade nacional bruta em vez do produto interno bruto. Portugal surge no final da tabela do ranking europeu do bem-estar. Contudo, os sociólogos e psicólogos reconhecem que os portugueses encontram a felicidade nos amigos e na família. Com o desemprego a atingir cada vez mais valores elevados, para os portugueses o conceito de felicidade tem vindo a alterar-se ao longo do tempo. O mais importante passou a ser garantir emprego e saúde. Um professor da Universidade do Minho admite que a insatisfação com a vida não invalida as experiências de felicidade, mencionando mesmo que a felicidade dos portugueses é bastante íntima, vivida em família e entre amigos. A unanimidade dos 193 membros da Assembleia da ONU afirmam que a felicidade é um objetivo humano fundamental. Segundo o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ao contribuir para um bem comum é que se enriquece pessoalmente, acrescentando ainda que a felicidade ajuda a construir o futuro desejado. E ficamos agora a saber como estará o tempo amanhã. E em todo o país é esperado céu muito nublado, com exceção para o norte litoral, onde são esperados aguaceiros. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 18 graus e uma mínima de 12. Em Lisboa, a máxima será de 17 graus e a mínima de 11. E em Faro, a máxima chega aos 18 graus e a mínima aos 9. É tudo por hoje, já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.